Boa noite, irmãos. Como sempre, é um grande prazer estar aqui mais uma vez na casa de Deus para entoarmos hinos ao nome dele, honrarmos e glorificarmos ao nome dele também. Amém? Obrigado, meus amigos. Convido os irmãos para estarem abrindo suas Bíblias em Hebreus 12. Vamos estar lendo o versículo 1. Hebreus 12. Vamos estar lendo apenas o versículo de número 1. Eu peço perdão ao nosso Mazarias, porque além de pegar o dia dele, né, dele pregar, ainda acabei pegando o livro que ele está pregando. Então, mas vamos estar abrindo nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, verso de número 1. Convido aqueles que puderem estar se colocando de pé, para que nós possamos estar lendo a palavra de Deus em reverência a Ele. Todos encontraram? Só um momento que eu ainda não. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém, irmãos? Podem sentar. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, né, ele vem tratando dos heróis da fé. Ele dá vários exemplos de irmãos, de pessoas que morreram pela fé. E aqui ele começa no capítulo 12 com esse versículo, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara e ela deixa isso muito à tona quando nos manda, todos nós, sem nenhuma exceção, realizarmos o nosso trabalho, realizarmos uma tarefa dada por Deus, que aqui neste versículo, no finalzinho dele, ele cita: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa carreira ela pode ser comparada a uma corrida de um atleta. Ela tem um começo e ela tem um fim. A partir do momento que todos nós somos convertidos, somos reconciliados com Deus, Ele nos pede, Ele nos manda, na verdade, para que nós façamos o nosso trabalho, para que nós trabalhemos na obra dele. A partir do momento que Ele nos tira da nossa antiga condição, que era pecadores, que era mortos, Ele nos reconcilia com Ele, Ele nos salva. A partir deste momento, nós temos o nosso trabalho para com Deus, nós temos que trabalhar na obra de Deus. E quem propôs essa carreira para nós? A própria palavra nos diz: Deus. E para quem é essa carreira que Ele está propondo, que Ele está mandando que nós sigamos e que nós cumpramos ela? É para os filhos dele, para nós. Então, assim, todos nós temos que prestar um serviço da maneira que Deus manda. Mas não é só prestar um serviço a Deus. Não, nós temos que prestar um bom serviço a Deus. Porque é isso que Ele nos pede. Porque nós vamos estar vendo um pouco mais à frente alguns pontos e vamos tratar mais deste bom serviço que devemos prestar para Deus. Então, irmãos, a nossa vida, novamente, é como essa corrida, né? É esta carreira, esta corrida que tem um começo e ela tem um fim. Devemos estar sempre empenhados para trabalhar na obra de Deus. Nós devemos trabalhar na obra de Deus, irmãos, de todas as maneiras possíveis, todas as maneiras que conseguimos. Sendo elas, pode ser que seja pregando a palavra de Deus, nós conseguimos trabalhar na obra de Deus, fazendo visitas a um irmão, conseguimos pelo próprio testemunho que damos, trabalhamos na obra de Deus quando varrendo a igreja, limpando, qualquer coisa que fazemos para Deus, estamos trabalhando na obra dele. E isso faz parte, isso envolve esta carreira que Ele nos está mandando que nós façamos, que nós trabalhemos nela. Esta corrida. E a Bíblia, irmãos, ela nos traz muitos exemplos
de pessoas que começaram essa carreira, de irmãos que começaram essa carreira e que chegaram ao fim dela. E também perderam suas vidas nessa carreira, por trabalhar arduamente na obra do Senhor. E para o Senhor também, né? Como o próprio versículo fala, portanto, nós também, pois, no começo do versículo, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas que ele coloca aqui podem ter dois sentidos. Podem ser as nossas testemunhas que nós damos e também as testemunhas que esses irmãos do passado deram para a gente. Que ele cita alguns deles, né, no capítulo 11 de Hebreus, que são os heróis da fé. Os crentes do capítulo 11 de Hebreus, eles foram mortos nesta carreira, foram mortos nesta corrida. Eles tiveram o começo dela e tiveram o fim também nesta carreira, nessa vida, nessa corrida de serviço para o nosso Senhor. E a palavra de Deus, como eu disse, ela dá vários exemplos, não só em Hebreus também, temos vários exemplos durante toda a Bíblia que mostra pessoas que deram suas vidas para o Evangelho, que deram suas vidas para Deus, trabalhando na obra de Deus. Esses exemplos que temos em Hebreus capítulo 11 são exemplos de fidelidade. Mas a fidelidade, o que ela nos leva? A fidelidade ela nos leva a depender, a fidelidade nos leva a entregar, a entrega, né? E a fidelidade também nos leva finalmente ao trabalho a Deus, ao trabalhar na obra de Deus e também para Deus. Diante disso, irmãos, que esse versículo nos apresenta, nós vamos ver 3 pontos rapidinhos aqui para que 3 lições que conseguimos tirar desse versículo para nossas vidas. Os irmãos não precisam abrir, porque acredito que todos aqui devem saber de cor, mas Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o primeiro ponto, irmãos, é Deus, nós temos que colocar Deus e o seu serviço como prioridade em nossas vidas. Devemos colocar Deus e a obra de Deus como sendo o primeiro lugar, ocupando o primeiro lugar nas nossas vidas. Mateus 6,33 diz assim no começo, né? Mas buscai. A palavra do grego aqui, traduzindo, se fala, né? Não sei se a pronúncia é essa, mas é zeteu, que significa procurar, empenhar-se enfaticamente em procurar, em buscar. E ele continua aqui, primeiro, que também traduzindo do grego se fala, não sei se a pronúncia é essa, mas é proton, que significa primeiro em todo o tempo ou em todo lugar, ou primeiro do que todas as coisas. Então, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas, como o próprio versículo continua dizendo. Então, Deus e o serviço de sua obra devem estar em primeiro lugar em nossas vidas. Devem ocupar a prioridade máxima de nossas vidas, de nossas carreiras, como o próprio escritor de Hebreus trata, né? À medida que o tempo foi passando, irmãos, os crentes, né, eles foi tornando-se comum deixar as coisas de Deus, deixar a obra de Deus, deixar o trabalho de Deus e tudo que diz respeito a Deus. À medida que o tempo foi passando, foi comum deixar isso em segundo, em terceiro ou até mesmo em quarto plano em nossas vidas. Foi comum ir se esquecendo e priorizando outras coisas, ao invés de priorizar aquilo que, na verdade, interessa para nós, que é de extrema importância, que é a palavra de Deus. O que tem tomado primeiro lugar na vida de muitos cristãos hoje em dia, na verdade, é aquilo que o mundo julga ser necessário, né? Aquilo que o mundo julga ser valoroso, aquilo que o mundo julga ser a prioridade, aquilo que o mundo fala que devemos priorizar em nossas vidas, o que é mais importante. Quando, na verdade, é o contrário. A prioridade hoje é, por exemplo, arrumar um bom emprego, estudar em uma boa universidade, ter uma boa casa, ter um bom carro, ser aceito dentro da sociedade, ser inserido dentro da sociedade, né? Agradar as pessoas do mundo, ter e manter uma certa ostentação neste mundo, ser bem visto pelas pessoas que não conhecem a Deus. E de forma que essas pessoas não os vejam, né? Não os vejam, esses crentes, como pessoas ultrapassadas. Todas essas coisas não são, ou pelo menos não deveriam ser,
a nossa prioridade como peregrinos nessa terra, neste mundo apodrecido pelo pecado e que caminha para o fim. Porque, afinal de contas, irmãos, essas pessoas todas são mortas, são pecadores. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, como diz o versículo, e não as coisas deste mundo. Não primeiro as coisas, as outras coisas e depois o reino de Deus. Não, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Você já parou para pensar quais são os riscos e que você se coloca, que você se expõe, que você se sujeita, ou não só você, mas toda a sua família, todas as pessoas que estão ao seu redor, todas as pessoas que você ama? Já parou para pensar quais são os riscos que você sujeita, você e essas pessoas ao seu redor, quando você tenta conseguir uma dessas coisas do mundo? Para pensar quais são os riscos que você sofre, ou também o que você sacrifica para tentar conseguir algumas dessas coisas, ou cada uma dessas coisas? Os irmãos já pararam para pensar nisso? O que você tem que sacrificar, ou o que você tem que. Quais são os riscos que você passa por tentar conseguir as coisas mundanas e não correr atrás das coisas de Deus, as coisas que verdadeiramente interessam para a gente, as que realmente têm valor? Você já pensou quais são os riscos em conseguir tudo isso que Salomão chama de vaidade e o apóstolo Paulo chama de cuidado deste mundo? E quanto a Deus, irmãos? E quanto às coisas espirituais, as coisas que dizem respeito a Deus? E quanto o serviço da obra de Deus? Você tem trabalhado na obra de Deus? Ou você tem deixado ela de lado, de segundo plano, ela para fazer depois de coisas que você julga ser mais importante ou que o mundo julga ser mais importante? Você tem colocado Deus e a sua obra, a obra de Deus, em primeiro lugar em sua vida, em prioridade em sua vida? Você tem feito isso? Ou colocado outras coisas desinteressantes para ocupar este lugar? Quando surge algo circularmente mais importante, ou que te atrai mais, ou que te interessa mais, você abandona a palavra de Deus para focar todos os seus esforços, toda a sua atenção para isso? Quando surgem essas coisas que a sociedade, que o mundo julga ser mais importante, você abandona a palavra de Deus para buscar essas coisas? Lembrem do versículo, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Diante disso, eu faço mais uma pergunta para os irmãos. Você é um cristão espiritual ou você é um cristão mundano? Irmãos, o capítulo 11 de Hebreus, ele vem trazendo, ele traz muitos exemplos, né? Muitas pessoas que morreram, que perderam suas posses, que perderam suas vidas, realmente se entregaram para fazer o serviço de Deus, se entregaram para fazer a vontade de Deus, para obedecer a palavra de Deus, fazendo assim a obra dele, né? Voltamos até o versículo, lá no final do versículo, né? O versículo 12, o versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, né? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa carreira que, de novo, pode ser comparada a uma corrida, que ela tem começo e ela tem um fim. Esses irmãos de Hebreus, eles entregaram suas vidas para isso. Eles perderam suas vidas trabalhando para Deus. E você? Você tem feito isso? Você tem tido essa total entrega para fazer a obra de Deus? Você tem priorizado a obra de Deus na sua vida? Se você não tem priorizado a obra de Deus, por muito menos do que esses irmãos fizeram no passado, peça perdão a Deus, irmãos. Peça perdão para Ele. Peça que Ele te reencaminhe na carreira, nessa corrida, nessa vida de serviço a Deus. Peça perdão a Ele e peça ajuda para que Ele te coloque de novo nas veredas dele. Irmãos, se você tem colocado todas essas coisas, podemos dizer, mundanas e de interesse mundano, fale com Deus, peça perdão para Ele.
Assim, para que façamos um bom trabalho perante Ele, que é, na verdade, o que Ele pede para que nós façamos, né? Um bom trabalho diante dEle e para Ele. Um bom trabalho na sua obra. Então, temos que colocar as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas que dizem respeito a Ele e as coisas da obra dele em primeiro lugar em nossas vidas, para que possamos fazer este bom trabalho. Então, se quisermos fazer um bom trabalho, primeiro, se você quiser fazer um bom trabalho, primeiro que você esqueça esse tão bom emprego que a sociedade julga ser bom e que preciso que você esqueça isso, que na verdade não está acima dessa carreira. É preciso que você esqueça priorizar os estudos que o mundo julga ser o mais importante para a sua vida, o que vai definir o caminho da sua vida toda. É preciso que você esqueça isso, que também não está acima dessa carreira. É preciso que você esqueça a ostentação, que não está acima dessa carreira, que o mundo impõe, ele diz ser importante. Preciso que você esqueça os seus status neste mundo, que também não valem de nada. Não vamos levar nada daqui para a glória. Então, estas coisas não valem de nada. Devemos esquecer tudo isso. E também devemos esquecer buscar a aprovação das pessoas deste mundo. Devemos esquecer buscar a aprovação dessas pessoas, porque, afinal de contas, irmãos, elas são pessoas mortas. São pessoas perdidas. Você quer buscar a aprovação de uma pessoa morta? Você quer buscar a aprovação de uma pessoa que a prioridade na vida dela não tem valor algum, não tem valor nenhum, não vale de nada? Irmãos, nós devemos buscar a aprovação de Deus. Só a de Deus. Não a de homens. Peço que os irmãos vão até em Atos 5, 29. Que ele vai falar mais ou menos o que eu estava falando, né? Ele vai confirmar o que eu estava dizendo. Atos 5, 29. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa buscar a aprovação de Deus do que a dos homens. Mais importa trabalhar na obra de Deus do que naquilo que os homens julgam ser importante. Mais importa você se esforçar e dar tudo de si para Deus do que para o mundo, para as pessoas que habitam o mundo, que na verdade são pessoas perdidas. Irmãos, esqueça tudo isso. Essa armadilha que o mundo nos apresenta. Esqueça. Esqueça tudo e vire a sua total atenção para Deus. Ele é o nosso foco, sempre foi o nosso foco. Ele é nos caminhos dele que nós devemos nos esforçar, é na obra dele que nós devemos trabalhar. Priorize Deus na sua vida. Trabalhe para Deus, trabalhe na obra de Deus. Pois afinal de contas, irmãos, a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos fala, ele entregou o seu único filho por cada um de nós. Ele fez tamanho sacrifício para cada um dos filhos dele. E assim fomos salvos por eles, como diz lá em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que... Ô, irmãos, me esqueci agora o versículo. João 3,16, vamos lá. Estou ficando cada dia mais igual meu pai. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha o tamanho do sacrifício que Deus fez para nós, fez para cada um dos seus filhos. O que é todos os sacrifícios carnais que nós podemos fazer ou que nós podemos tentar fazer comparado a esse sacrifício que Deus fez por nós? Irmãos, pensem. Deus entregou o seu único filho por nós. Você se acha digno do Filho de Deus? Você acha que você merecia ser salvo a partir da morte do Filho de Deus? Não, irmãos, não merecemos nada disso.
A salvação que veio por meio de Cristo Jesus é por misericórdia e graça de Deus, por nós. Nós não merecemos nada disso. Então, todos os sacrifícios que nós conseguimos fazer e que nós somos capazes de fazer não chegam nem aos pés do tamanho do sacrifício que Deus fez para cada um de nós, entregando o seu Filho unigênito na cruz para salvar todos nós. Trabalhar na obra de Deus, irmãos, além de uma obediência que Deus manda que nós façamos isso, e manda também para que nós façamos um bom serviço a Ele, não é só um serviço meia boca, é um bom serviço. Temos que fazer um bom serviço para Deus. Além de ser obediência à palavra dele, fazer um bom serviço, também é uma forma de gratidão, irmãos, por todo esse amor que ele teve por nós. Por ele ter enviado seu único filho para morrer no lugar de cada um de nós e assim nos salvar, nos reconciliar com ele, nos dar a vida eterna. Então, é uma forma também de gratidão trabalhar na obra de Deus, fazer um bom serviço a Deus. É uma forma de gratidão a ele. Então, a nossa prioridade e o que devemos lutar para fazer é a obra de Deus e não a vontade e o que esse mundo julga ser necessário. E como o pastor diz, ponto. É para Deus que devemos trabalhar, não para os homens, não buscando a aprovação dos homens, não tentando elevar os nossos status para a sociedade. Não, é para Deus que devemos trabalhar e na obra de Deus que nós devemos trabalhar. Existem lutas para trabalhar na obra de Deus, é óbvio. Se eu não me engano, João 16:33 fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é fácil lutar, não é fácil persistir nessa carreira, nunca foi fácil. A palavra de Deus nos alerta sobre isso. Mas nós devemos insistir, devemos persistir. Vamos tratar um pouco mais sobre isso no próximo ponto. Mas nós devemos lutar para fazer a obra de Deus, lutar para fazer a vontade de Deus. Todos nós temos obstáculos. Nós lutamos contra os desejos carnais, né, que são obstáculos interiores. Também nós lutamos contra os obstáculos exteriores, irmãos. As ofertas do mundo, as tentações, as armadilhas que o mundo coloca para que nós escorreguemos nela ou caiamos nela. Todos nós temos obstáculos, todos nós temos lutas. E aqueles irmãos do passado também tiveram os obstáculos e tiveram as lutas. Mas mesmo assim, ficaram firmes na palavra de Deus. Ficaram firmes trabalhando na obra de Deus. Começaram a sua carreira na obra de Deus e terminaram a sua carreira, terminaram a sua corrida trabalhando para Deus, trabalhando na obra dele, no serviço dele. Irmãos, então, como diz Mateus, devemos buscar primeiro o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar, como prioridade em sua vida, o reino de Deus, a obra de Deus, tudo que diz respeito a Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia nos fala sobre isso. Em primeiro lugar, devemos colocar Deus em nossas vidas. Pois o viver é para Cristo, irmãos. Todo o nosso viver, todo o nosso trabalho, tudo o que fazemos deve ser para Cristo, não para este mundo. Irmãos, convido para que aqueles que puderem estar abrindo suas Bíblias em Jeremias 48, nós vamos ler o versículo de número 10. Jeremias 48, vamos estar lendo verso de número 10. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. O que nos interessa aqui, na verdade, é só a primeira parte deste versículo. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. E a partir desse versículo, irmãos, nós temos um segundo ponto que Hebreus consegue nos ensinar acerca da responsabilidade de trabalhar na obra do Senhor. Trabalhar na obra de Deus, irmãos, exige responsabilidade, muita responsabilidade. Exige comprometimento e também exige entrega da nossa parte. Devemos nos comprometer para fazer a obra de Deus, para trabalhar para Deus e nos entregar totalmente para a obra de Deus.
A Bíblia, como eu já disse, cita vários exemplos, não só aqui em Hebreus, mas temos vários exemplos durante toda a Bíblia que afirmam isso, que mostram isso. Que trabalhar na obra de Deus exige responsabilidade, exige comprometimento e também exige entrega. O trabalho cristão, irmãos, não é algo que você faz de qualquer jeito, que você, pegando o gancho daquilo que nós estávamos falando no primeiro ponto, que você deixa em segundo plano. Não é algo que você faz quando você quer, quando sobra um tempo para você fazer. E também não é algo que você faz quando você puder ou quando você se sentir à vontade para fazer. Deus nos manda que façamos a obra do Senhor. Deus nos manda para que nós trabalhemos na obra de Deus. Trabalhemos para Deus. E é do jeito que Ele manda. Esse é o nosso dever, é a nossa responsabilidade. Devemos ter comprometimento para fazer isso e devemos nos entregar também para fazer estas coisas. Então, o trabalho de cristão não é algo que você faz de qualquer jeito. Não, irmãos, não é assim. A obra de Deus ela deve ser levada a sério. A obra de Deus é uma coisa séria, não é brincadeira. Não é algo que você deixa de qualquer jeito, que você faz de qualquer jeito. Se os irmãos prestarem atenção aqui, no versículo 10 de Jeremias, quando ele fala fraudulosamente, é fazer o serviço de Deus, fazer a obra de Deus de uma maneira relaxada, de uma maneira preguiçosa, displicentemente. E não é isso que Deus pede para que nós façamos. Não é isso que nós devemos fazer, não é esse o nosso dever. Devemos prestar um bom serviço a Deus, um bom serviço para Deus. Então, essa obra de Deus que nós fazemos, o trabalho nosso para Deus, é de extrema importância. É por isso que devemos colocar ela em prioridade em nossas vidas. É de uma importância eterna o trabalho que nós fazemos para Deus, irmãos. Não dá para brincar de ser crente, como o nosso pastor sempre fala. Não dá para a gente fazer isso. É uma coisa séria. É algo muito, muito sério, de muita, e pode colocar muitos os irmãos quiserem, importância trabalharmos na obra de Deus. Temos responsabilidades com Deus, irmãos. Temos responsabilidades com Deus, nós temos responsabilidades com a igreja e também nós temos responsabilidade para com os irmãos. E nós vamos ser cobrados por isso. Deus vai nos cobrar por nossas responsabilidades. Repito, irmãos, a obra de Deus não é brincadeira. Um exemplo disso, um exemplo muito claro disso, é a pregação da palavra de Deus. Aquilo que nós fazemos. Todos nós, sem exceção alguma, somos responsáveis por anunciar a palavra de Deus. Eu não estou falando só de vir aqui na frente pregar, só de vir aqui na frente e falar. Estou falando por meio de nossas testemunhas, de exemplos. Todos nós somos responsáveis por anunciar a palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus a este mundo, a essas pessoas, com nossas vidas e com nossas vozes. E se não fizermos isso, irmãos, almas perdidas, as pessoas deste mundo, as almas que estão mortas, elas não irão se converter. E nós vamos responder por isso. Porque o nosso trabalho é pregar a palavra de Deus. Deus nos manda que preguemos a palavra de Deus. Se nós não fazemos isso, somos cobrados por isso. Porque é a nossa responsabilidade, é o nosso trabalho e é o que Deus pede, manda e exige que façamos. O Espírito Santo, irmãos, trabalha no coração das pessoas assim convertendo. É verdade. O Espírito Santo ele trabalha no coração das pessoas para que essas pessoas assim se convertam. Mas o nosso trabalho é o nosso dever, a nossa responsabilidade levar a palavra de Deus até essas pessoas. O Espírito Santo trabalha no coração delas para que elas creiam em Deus e abre os olhos delas para que elas se convertam. Mas a responsabilidade e quem leva a palavra de Deus a essas pessoas somos nós. Então, por isso que seremos cobrados por isso e por isso que responderemos por isso se não fizermos isso. Se não trabalharmos para Deus, se não trabalharmos na obra de Deus. E isso não é só a pregação do Evangelho. A toda e qualquer outra forma de trabalhar para Deus, seremos cobrados também. Somos responsáveis, repito, somos responsáveis por pregar a palavra, por trabalhar para Deus. De toda e qualquer maneira que os irmãos puderem imaginar.
somos responsáveis, devemos ter entrega e comprometimento para fazermos não só um trabalho, mas também um bom trabalho para Deus. Ele pede para que nós façamos um bom trabalho para Ele. Porque os irmãos podem pensar no começo a gente tinha comparado a carreira, né, a nossa vida cristã, a carreira, com uma corrida. Ainda usando o exemplo da corrida, que ela tem um início e ela tem um fim, usando esse exemplo, se compare ao atleta que corre essa corrida. Ele sempre procura estar em seu melhor estado, sempre procura dar o melhor de si, melhor dele mesmo para vencer aquela corrida. E assim nós devemos fazer também, devemos dar o nosso melhor na obra de Deus, devemos dar o nosso melhor nessa carreira que Deus propôs para nós, que Deus manda que façamos, nessa corrida que Deus manda que corremos. Devemos dar o nosso melhor para fazer isso. E preste atenção, irmãos, no versículo de Jeremias que lemos, 48:10. Maldito, olha a palavra que está aqui, irmãos. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, ou, em outras palavras, relaxadamente ou preguiçosamente. Maldito esse que fizer dessa forma. O tempo está acabando, mas vou tentar correr aqui. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios 15:58, aqueles que puderem. Todos encontraram? Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, nós entramos no terceiro ponto, terceiro e último ponto para a gente tentar encerrar aqui, que é as bênçãos que recebemos por trabalhar na obra de Deus. Nós podemos receber essas bênçãos, né, de duas maneiras trabalhando na obra de Deus. A primeira maneira que nós conseguimos receber essas bênçãos é na terra, são as bênçãos que recebemos neste mundo. Todo o trabalho que prestamos a Deus, o próprio versículo diz, não é vão, não é inútil. Deus sempre está olhando para nós, porque a partir do momento que nós estamos fazendo o trabalho para Deus, acima de tudo, Deus é glorificado. E depois nós conseguimos também receber as bênçãos que Deus nos dá. Somos abençoados por fazer esse trabalho. Somos abençoados por trabalhar nessa obra de Deus. Sempre devemos estar dando o nosso melhor, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, para que possamos estar recebendo essas bênçãos deste mundo e outras bênçãos que falaremos já já. Deus está sempre vendo as nossas vidas, está sempre vendo o que fazemos e também o que não fazemos para Ele. E é a partir disso que você vai ser abençoado por Deus, por trabalhar na obra dele ou não. Se nós fazemos um bom serviço a Deus, irmãos, somos abençoados diariamente por isso. Nós recebemos inúmeras bênçãos do Senhor, né? Tem aquele hino que é 300, se eu não me engano é 328, né? Conta quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, quando trabalhamos na obra de Deus, quando fazemos um bom serviço para Deus, nós recebemos essas bênçãos que este hino fala. Entre elas, irmãos, estão bênçãos que nós conseguimos perceber e também tem as bênçãos que não conseguimos perceber. Os irmãos já pensaram que acordar vivo todo dia é uma bênção que Deus nos concede? Poder respirar todo dia, poder andar, poder realizar nossos afazeres, todas essas são bênçãos que Deus nos dá. E que às vezes nós não nos atentamos para elas. O tempo está acabando. Uma dessas bênçãos, uma das formas de bênçãos que recebemos por trabalhar na obra de Deus é neste mundo. E a outra é o galardão. Nós, quando trabalhamos, fazemos um bom serviço para Deus, nós acumulamos galardão nos céus. Ao trabalhar na obra de Deus, irmãos, nós acumulamos este galardão, né, essa recompensa que é eterna. Nós acumulamos essas recompensas eternas para nós, que vamos desfrutar não aqui, mas no paraíso junto com Deus. É por isso que o nosso trabalho não é vão
no Senhor não é inútil. O que você faz para Deus, o bom serviço que você presta a Deus, isso não é inútil, irmãos. Porque além de recebermos as bênçãos que recebemos neste mundo e também recebemos o galardão, acumularmos galardão nos céus, Deus, acima de tudo, como eu disse, irmãos, Ele é glorificado. Deus é exaltado por fazermos isso. Estamos fazendo o nosso papel, estamos fazendo o nosso dever, estamos sendo gratos por aquilo que Deus fez para nós, por nós. Estamos sendo obedientes à palavra de Deus quando Ele fala, quando Ele, na verdade, manda que nós trabalhemos na obra de Deus. É igual o hino que cantamos, se eu não me engano, é o hino de número 579. Ele diz exatamente isso, irmãos. Olhando para Cristo, Deus em primeiro lugar, grande autor da salvação que nos salvou. Prossigo a carreira, a corrida, a nossa vida. Prossigo, pois à vista, obrigado. Soberano galardão, que é as bênçãos que recebemos, as bênçãos e o que acumulamos quando formos para a glória. Então, esse hino que cantamos, que entoamos no início do culto, fala exatamente disso. Olhando para Cristo, Deus em prioridade. Prossigo quando ele fala acerca da carreira, acerca da corrida, que tem um início e tem um fim. E pois à vista o soberano galardão, as bênçãos que recebemos. Então, irmãos, para amarrar aqui, nós vimos que Deus manda, e Deus pede e manda, na verdade, que trabalhemos em sua obra, que trabalhemos na obra dele. Nós devemos prestar novamente um bom serviço, não um serviço qualquer jeito, serviço mais ou menos, não. É um bom serviço a Deus, um bom. Como obediência, porque é o que ele nos manda, e também por gratidão, que é nós agradecendo pelo sacrifício que ele fez na cruz por cada um de nós. É uma forma de gratidão pelo que ele fez por nós. É nosso dever, irmãos, é nosso trabalho trabalhar na obra do Senhor. Para que prestemos o bom serviço a Deus, primeiro nós devemos, primeiramente, priorizar, colocar em primeiro lugar Deus e a sua obra, a obra de Deus. Devemos depois ser responsáveis no trabalho que prestamos a Deus, entregarmos nossas vidas, ter comprometimento com esse serviço, não fazer de uma maneira fraudulosa, como diz lá em Jeremias. Devemos realmente entregar as nossas vidas, devemos entregar tudo o que temos para Deus, porque é só isso que nós conseguimos fazer, irmãos. E também não é nada comparado ao que Ele fez para nós, por nós. Devemos ter essa total entrega para o ministério de Deus. E com isso, nós seremos grandiosamente abençoados, tanto aqui como na eternidade ao lado de Deus. E acima de tudo isso, Deus vai ser glorificado e Deus vai ser exaltado. E que no fim, irmãos, nós possamos dizer assim como Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, acabei a corrida, guardei a fé. Essa corrida ela tem um começo e ela tem um fim. Aqui, quando Paulo fala isso, ele já estava no fim de sua carreira. Ele estava no fim de sua corrida. Por isso que ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deus possa estar nos abençoando, irmãos, que nós possamos priorizar realmente Deus em nossas vidas, trabalhar firmes na obra dele, ser responsáveis e ter total entrega na obra de Deus. Durante o decorrer de nossas vidas, durante o decorrer das nossas carreiras, durante o decorrer desta corrida. E que no final, Deus possa estar nos abençoando e que possamos ter o prazer de ouvir: aí está, servo bom e fiel. Amém, irmãos?